Olá pessoal da Smart Vistos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós trouxemos um assunto muito interessante, que é para saber como foi que nós escolhemos mudar para o Canadá, imigrar para o Canadá. Não foi uma escolha fácil, a gente teve muitas opções ao longo do caminho e a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês e talvez seja com uma inspiração para vocês também fazerem o plano de vocês funcionar, né? A gente decidiu que a gente ia mudar de país. A gente queria sair do Brasil, mas tá, pra qual país, né? A gente queria um país que falasse inglês, até porque a gente já tinha um pouquinho, né, de experiência. Nós dois trabalhávamos na área e falando inglês. Então a gente pensou na Austrália, na Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos. Por último, Canadá. O Canadá chamou mais atenção pela oportunidade real, assim, de imigrar, né? Ter a residência permanente e depois a cidadania. Porque a gente não tem parentes para fazer uma cidadania europeia, por exemplo, né? Então a gente ia estudar lá se fosse pra Europa. Estudar inglês, mas daí vai ter que voltar pra trás, porque a gente não tinha como ficar depois. A Austrália era um pouco parecido com o Canadá. Estados Unidos a gente ficou com medo, assim, por causa da... Porque os Estados Unidos é mais complicado, né? Você precisa, teoricamente, a gente não tem experiência nisso, mas teoricamente você precisa de mais alguns passos ao longo do caminho para conseguir imigrar para os Estados Unidos. E a gente não queria ficar ilegal. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ilegal nunca foi uma opção. Então, esse foi um dos motivos também porque a gente foi pesquisar vários países. Quando você tem essa ideia de sair do Brasil, o mundo é a sua opção, né? Você tem que apenas ir ajeitando para ver qual é a que se adequa melhor para você, né? E pra gente foi o Canadá no final das contas. O motivo, por que a gente quis sair do Brasil? Primeiro motivo, a violência. A gente tava cansado, assim, de andar com medo na rua. Eu ia trabalhar de ônibus, eu escondia meu celular numa pochete e ainda andava com o celular pro bandido, um dinheirinho também pro bandido, que se por acaso fosse assaltada, eu tinha aquilo pra ele. Então, foi chegando assim um cúmulo, né? Aquele negócio que todo brasileiro sabe, né? Você tá sempre olhando por cima do ombro e com uma graninha do bandido. É absurdo você falar uma coisa dessas aqui pros canadenses, eles ficam assim, chocados, porque pra gente parece uma coisa tão normal isso. Pra gente já não é mais normal. É que a gente era de cidade grande, talvez pra quem é de cidade pequena não passe por isso, mas nós éramos de Porto Alegre e tava nesse nível, né? Exatamente, tava nesse nível de violência, de você não poder ficar parado na parada de ônibus, esperando o ônibus, porque você poderia ser assaltado na parada de ônibus, né? Sim. Você sabe, você viu dois caras passando de moto, um na garupa, cuidado, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, quer dizer, você sabe, né? Então por isso que você não fica parado na parada de ônibus, né? Pra não ser um alvo fácil pros bandidos, né? E outra coisa, a sensação que todo brasileiro tem de trabalhar só para pagar conta. Quem é que aguenta isso? Ninguém aguenta isso. Trabalhar só para pagar conta. Chega no final do mês, meu Deus do céu. Nem final do mês, no quinto dia útil já não tem mais. Não tem mais? Ai, já, vida. Falta mês no dinheiro. Como assim falta mesmo? Pois é, falta mês. Entendeu? É isso aí. E a gente precisa fazer alguma coisa. E esse sentimento que a gente tem quando tá no Brasil, tipo, eu preciso mudar a minha vida. Mas como que eu vou fazer isso? Você põe todas as cartas na mesa. E uma delas é mudar de país, né? E assim, no meu caso, eu pensei assim, os incomodados que se mudem, já que a gente não via perspectiva de que o Brasil fosse mudar. Então, a gente tá incomodado com aquilo. Tem gente que, tá ruim, mas tá bom. E continua. Mas a gente não tava feliz, não tava satisfeito com a nossa vida. Os dois tinham emprego, a gente tinha apartamento e tal. Mas a gente queria qualidade de vida, né? Segurança, não viver com medo o tempo inteiro. Essa sensação é horrível pra mim, viver com medo. Quantas vezes eu desci do ônibus porque eu já tinha visto um bandido entrar pra assaltar todo mundo. Então, eu descia na próxima parada. Exatamente. Isso é horrível. Aí me atrasava no trabalho, porque eu tinha que esperar 30 minutos do próximo ônibus passar. Um saco. Você viver atrás das grades, você não poder nem olhar através da sua janela, você vai ter aquelas barras de ferro. Tinha barra de ferro no nosso barra apartamento. De ferro. E barra de ferro em segundo andar de prédio, porque os bandidos somem. Escalam, né? Enfim, todo mundo sabe o segundo disso. motivo, o trânsito, né? Trânsito. Nossa, não dava pra ir de carro pro trabalho. Insuportável. Totalmente parado. Gente mal educada, cortando. Não dá pra aguentar.
Exatamente. Claro, a gente já falou de trabalhar só para pagar conta, trânsito insuportável, tá bom. A gente sempre ouve falar de que em outros países a coisa é melhor, as pessoas são mais educadas, e realmente aqui no Canadá as pessoas são mais educadas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, decidimos que ia ser Canadá, certo? Certo. E aonde? Qual província? Pra onde? Que Qual cidade? Meu Deus do céu, pra onde é que nós vamos? É muita informação. É muita informação. Você não sabe pra onde ir. Eu só tinha ouvido falar de, tipo, Toronto e Vancouver. É as cidades que a gente escuta falar, né? No Brasil, porque até então você não pesquisa a respeito. Você simplesmente ouve falar. Ah, Toronto isso, Vancouver aquilo, entendeu? E no nosso caso, a gente já conhecia Vancouver, nem todo mundo ouve falar de Vancouver, mas Vancouver é uma cidade portuária. E baseado no nosso trabalho, a gente já conhecia essa cidade, entendeu? Justamente por trabalhar com essa questão de comércio exterior e portos e tudo mais. Toronto, Vancouver. Temos outras opções? Temos, né? E a gente chegou em Winnipeg. Mas antes, mesmo falando sobre trabalho também, a gente tinha cogitado a possibilidade de ir para Halifax, que também é uma cidade portuária. Só que Vancouver está aqui desse lado, na costa oeste, e Halifax está na costa leste, que é do lado do Atlântico. Então é leste ou oeste? Olhando o mapa assim. Okay. Se você olhar pro mapa, o leste tá aqui. Então, mas a câmera tá virada aqui. entendi. Ok, claro. A gente pensou em Halifax, na costa do Atlântico, porque também é uma cidade portuária. Pensando no trabalho, na nossa uma possibilidade. né? A gente sabe que, já trabalhando nessas multinacionais, que teria um escritório provavelmente ou em Toronto, ou em Vancouver, ou em Halifax. A gente já partiu desse pressuposto que vamos seguir no mesmo caminho onde a gente estava trabalhando no Brasil, que eu acho que é mais fácil da gente conseguir trabalho nessas cidades, né? E aí vem aquele sentimento de novo, mas cidade grande de novo, trânsito, metrô, violência, porque apesar de ser em outro país, Canadá, quanto maior a cidade, maior violência. Então, começamos a pesquisar mais, fomos em algumas feiras de Canadá, que pessoas do Canadá vinham para o Brasil ou iam para Porto Alegre vender essa opção de Canadá, das pessoas virem para o Canadá. Um desses senhores falou em Winnipeg. No primeiro momento foi uma coisa legal, uma opção legal. A gente começou a pesquisar, começamos a ver a cidade, ver as infraestruturas e tal. E até que a gente conversou com alguém que perguntou assim, me diz uma coisa, vocês gostam de frio? A gente é do sul, né? A gente já tem aquele negócio do frio, enfim. Não, você gosta de frio mesmo? Né? Porque é muito frio. E hoje, estando aqui, a gente consegue dizer que é frio. A gente nunca foi lá, mas só pelo frio que a gente sente aqui, sabendo que lá é muito mais frio, a gente fez uma opção, a gente pisou no freio, tipo, não, vamos pensar bem, porque a gente não quer passar frio toda hora, né? Enfim. Então, Winnipeg, a gente começou a descartar e no final do segundo tempo, apareceu Sarnia. Fica em Nárnia? Nárnia? É? O que é isso? Ora, essa é onde você está. Até, inclusive, foi uma agência que a gente conversou que mencionou que teria um college aqui nessa cidade, aqui em Sarnia, um college público, que seria uma opção, que eles também tinham recebido essa opção fazia pouco tempo, né? Que foi o nosso plano de imigração, vir através de um college público, que daria direito ao PGWP, que foi mais fácil devido à nossa idade e tudo mais, porque era, teoricamente, mais fácil na época alguém vir com um college, porque o cônjuge vem com visto de trabalho. Então, foi isso que a gente fez. E o Thiago aplicou para 3 colleges, 2 em Toronto e 1 aqui em Sarnia. Ele foi aceito nos 3, mas Sarnia foi o último que aceitou e aí a gente queria Sarnia, porque Sarnia é uma cidade pequena com atributos de cidade grande. Tem um shopping super legal. Tem um aeroporto. Tem um aeroporto. Que na época antes do Covid funcionava, agora mais só ou os menos. ricos com jatinhos. Tem Starbucks, tem um monte de lojinha que faz tem a nossa cidade grande. Tem boliche, tem coisinhas legais, assim. É uma cidade tem pequena. Cinema. Tem tem cinema. uma sala de cinema muito boa, não é uma, tem várias. É um cinema bem grande para uma cidade pequena. E tem restaurantes, tem igrejas, todo tipo de igrejas. Tipo de igreja. Seja qual for a sua religião,
com certeza você vai achar uma igreja aqui. Ou cidade pra ter igreja, né? Nossa. Tem muita igreja e muita piscina. Se você for lá no Google Maps, dá uma olhadinha. É o que a gente fez antes de vir passar, né? Uau, na borda, olha quanta piscina, olha quanta igreja. E é na fronteira com os Estados Unidos. E Exatamente. só cruzar a fronteira, a gente tá nos Estados Unidos, com a fronteira de Michigan. A cidade do outro lado é Port Huron. E bem perto de Toronto, né? Bem perto, mais 3 horas de Toronto. Outra cidade grande próxima é London, 1 hora só. Então, se a gente quisesse fazer uma coisa mais elaborada, um show, alguma coisa assim, mais, né? É só ir pra Toronto, Niagara Falls, que a gente já foi várias vezes. Por exemplo, as crianças brincam na rua, passa o caminhão de sorvete. Não passa. Mas coisas assim, de cidade do interior, acolhedora, aconchegante, segura. E voltando um pouco à questão de trabalho, outro motivo também da gente ter escolhido Sarnia com fronteira com os Estados Unidos é uma opção de trabalho pra gente que já trabalhava com o comércio exterior. E isso na questão da aduana, né? Da fronteira aqui, provavelmente ia ter esse ida e vinda de mercadorias. Com certeza ia ter alguma coisa pra gente trabalhar aqui. A gente conseguiu. E a gente realmente conseguiu. E isso deu certo. Mas isso a gente pode falar mais pra frente, num outro vídeo, a respeito somente dos nossos trabalhos, como foi que a gente começou, enfim. E fazendo até um gancho sobre isso, se você tem interesse em saber como se posicionar, em como se preparar para uma entrevista aqui no Canadá, que as empresas têm um certo modo de fazer essa... É diferente, né? Essa entrevista com os candidatos. Nós temos um e-book falando sobre isso, exatamente dando o passo a passo. Ele está com um precinho especial, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então, se você tem interesse, mesmo que você já esteja aqui, não só para quem já esteja aqui no Canadá e queira fazer a entrevista, mas se você quiser fazer uma entrevista do próprio Brasil antes de vir, vale muito a pena conferir lá. Fica à vontade para acessar o link lá e tem um desconto especial para vocês nesse link. Também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar isso se você sabe de alguém que tem interesse nesse assunto que a gente está conversando. Falamos de chegar aqui, focado no trabalho, uma cidade pequena, com atributos de cidade grande, tudo que a gente queria, não ficar muito tempo no trânsito, não ter violência. E um dos outros fatores importantes também foi o college, né? O college público e tal. Público que era mais barato que os outros, né? Por ser uma cidade pequena, o custo de vida, teoricamente, é menor do que de cidade grande. E de fato por exemplo, alugar uma casa aqui, com o preço de um aluguel de uma casa ou de um apartamento, você vai conseguir alugar um basement ou um quarto em Toronto. Foi outro ponto positivo, o custo de vida, né? Exatamente. E assim, todo mundo pensa nas cidades grandes, porque eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho, ou pelo menos quero continuar fazendo o mesmo trabalho que eu já faço no Brasil. Tem essa possibilidade? Tem. Alguns trabalhos mais específicos você vai ter mais trabalho para fazer isso, por exemplo, um dentista, um médico, fisioterapeuta, daqui a pouco você vai ter que fazer outros cursos aqui para validar esse seu diploma, então é um passo adicional que você tem. No nosso caso, não é bem assim, porque a gente já trabalha na área, ou trabalhou logo que a gente chegou, mas tem a questão da experiência canadense, que eles chamam, né? Você precisa ter trabalhado, seja voluntário, seja part-time, qualquer tipo de emprego que você precise ter a experiência canadense aqui, para que eles considerem o seu currículo. Isso é uma coisa meio chata, né? Que o canadense tem, é meio racista, vamos dizer assim, porque se você tem qualificação, você tem, né? Você pode provar para as pessoas que você tem a qualificação. Se você mentir, eles vão ver de cara. Mas eles têm isso. Você precisa ter a experiência canadense, né? Por isso que a maioria das pessoas começa num entry-level job, que é aquele trabalhinho... Emprego inicial, ganhando pouco, trabalhando às vezes meio período. Então, nós alugamos um Airbnb por 2 semanas, né? Já fizemos lá do Brasil. E aí, com a ideia de chegar aqui e começar a procurar um apartamento pra gente ver, andar e tal, procurar. Nós não tínhamos nada. A gente veio com cada um com uma mala, na época era 32 quilos. Sim. E uma mochila. Cada um com a sua mochila e uma grana no bolso. É isso, né? E muita fé. É muita fé. A gente sempre botou Deus na frente e ele sempre nos deixou com o coração tranquilo. Vão na fé, meus filhos, que vai dar certo. E a gente
vive nessa regra até hoje. Toda grande decisão que a gente tem que tomar, a gente põe Deus na frente. E se a gente sentir que tem uma paz no coração, que é aquilo que a gente tem que fazer, a gente vai em frente. Fomos pro Airbnb, chegamos aqui, não tinha nem celular, não tinha chip, no caso, né? Não tinha orelhão na rua onde a gente desceu, porque a van nos deixou na rua. Tinha nevado um dia antes, então as ruas estavam cheias de neve. Naquele dia tinha sol, que eu lembro. E o que nós vamos fazer? Não tinha táxi perto. Ponto de táxi, alguma coisa assim. A gente não tinha como chamar a gente não sabia táxi. Pra onde ir. Não tinha nem como chamar Uber, nada. A gente sabia o endereço do Airbnb, que era próximo, mas qual direção? Pra Exatamente. Trás, pra frente? Eu salvei o mapa offline, mas... né, você fica totalmente perdido. Então, o que a gente pensou? Quando a gente chegou, eu vi que a gente passou por um McDonald's. E aí eu falei pra Shirley, bom, vamos lá no McDonald's, vamos pedir pra ligar, né? E aí fomos lá no McDonald's, até porque a gente tinha chego de viagem em Toronto, viajamos 3h30 de van até chegar em Sárnia. A gente estava com fome, cansado, querendo tomar um banho. E aí fomos até o McDonald's. E aí lá a pessoa chamou um táxi pra gente. E aí chegamos no Airbnb, né? E aí entramos no Airbnb e a partir daí a gente realmente começou a nossa chegada aqui no Canadá. Eu vou botar algumas fotos aqui para vocês verem a data da nossa chegada, quando nós chegamos na neve e quando a gente foi ver o lago congelado pela primeira vez. Vou botar umas fotos aqui para vocês verem. Atenção, pessoal, ao rio congelado de Sárnia. Meio congelado, né? Porque ele já descongelou muito hoje. E aí, então, a gente começou a procurar. Foi aquela corrida pra conseguir um apartamento. Foi andando a pé e tal, né? Só que aqui, eles sempre alugam a partir do dia 1º, né? Então, a gente chegou em 18 de janeiro, então a gente queria se mudar pro dia 1º de fevereiro. E colocar nosso nome, fazer uma aplicação, né? Uma aplicação pra ver se eles nos aceitam. É assim que funciona. Não é assim, viu o anúncio que era alugado, deu, pronto. Não. Aí você faz a aplicação e espera eles te ligarem, pegar informações, ou até alguém que indique, como que é? Não é fiador, mas é, tipo assim, referência. É uma referência. E outra, você chegando aqui não tem trabalho. Você não pode nem dar a referência do seu empregador. Levando isso em conta, muitas pessoas aqui ou pagaram todo o aluguel de um ano inteiro, ou adiantaram 3, 4 meses de aluguel. A gente pagou o primeiro e o último. Nós pagamos o primeiro e o último. É uma forma, proprietário, ter aquela garantia que você vai realmente pagar, né? E eu acho que é assim até hoje. Eles precisam de uma garantia que você vai pagar o aluguel em dia, né? E, de novo, a gente não tinha emprego. A gente veio com o dinheiro contado, assim. A gente veio com o dinheiro das nossas rescisões no Brasil. Venda de carro. Nós vendemos todos os pertences que a gente podia vender para arranjar um dinheiro. Viemos com a certeza de que nós iríamos conseguir emprego para conseguir nos manter, viver razoavelmente bem e ainda guardar dinheiro para pagar o college. Porque o tuition do college para estudantes internacionais é mais que o dobro do que um canadense paga aqui. Na época, 2018, nós pagamos o tuition era 7 em torno de $7.000 canadenses. E o canadense mesmo pagava na época em torno de 2 e pouco, 2.200. O tuition. Então, para ver toda essa diferença. Então, desde 2018 até agora 2024, os colleges ganharam muita grana em cima dos estudantes internacionais. Então, mais um motivo do porquê que houve essa mudança tão grande agora do ministro da Educação vir com essa nova norma, para que porque muitos colleges estavam ganhando muito dinheiro dos estudantes internacionais, e eu vou fazer um vídeo do nosso college aqui, mostrando toda a mudança que teve
muito em função da nossa grana e de toda a grana dos outros estudantes, e que o governo canadense notou que os estudantes internacionais não estavam tendo retorno de tudo aquilo que eles estavam pagando. Então, mas isso é um assunto, de novo, para um outro vídeo que a gente vai fazer. Vou fazer uma ressalva que nós tivemos bastante ajuda quando a gente chegou. 2 casais de brasileiros. Tinha poucos brasileiros na época. Se você procurar hoje, tem muita informação sobre Sárnia. Na nossa época, a gente procurou antes de vir, tinha um vídeo da cidade de Sárnia mostrando um pouco do rio. Embaixo da ponte lá e o que era. E só. Não tinha informação nenhuma em nenhum site, nada, nenhum blog, nem Instagram, não tinha nada. E esses 2 casais ajudaram bastante a gente, levaram a gente de carro, porque eles já tinham um carro. Não, o outro não tinha, né? Um casal não tinha e o outro ficou andando com a gente de ônibus, mostrando. Eles andaram com a gente de ônibus. Aqui que faz o registro do celular. Registro do celular, registro do OIMP, Carteira de habilitação. Carteira de motorista, aonde no Service Canada, pra ver a questão as coisas saúde. básicas, assim, pra dar um norte, né? Até no próprio college, porque uma das pessoas estudava no college, me ajudou, porque eu que estava estudando, então me ajudou a saber onde eu ia, porque quando você chega aqui e você não sabe para onde ir, e você tá refazendo a sua vida, você tem que refazer toda a documentação, ver para onde você vai, e até você se estabilizar, leva um tempo, e naquela época era mais complicado. Então, muito obrigado se vocês estiverem assistindo. Nós somos eternamente agradecidos pela ajuda de vocês. E, finalizando, se vocês quiserem saber mais informações sobre qualquer outro tipo de assunto aqui, sobre trabalho, sobre saúde, sobre moradia, sobre colégio para as crianças, deixe o seu comentário. Emprego, como que é o emprego aqui, como conseguimos o nosso emprego, como conseguimos nossa residência permanente. Exatamente. Deixe seu comentário ou sua pergunta sobre o que você gostaria mais de ver aqui no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz em responder vocês e vamos procurar fazer um vídeo sobre isso. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente consiga trazer mais esses conteúdos para vocês. E também nos ajuda, né, fazendo isso. Nos ajuda, não custa nada, é só dar um cliquezinho lá. Confere também a nossa página no Instagram, a gente está sempre postando informações, todos os dias informações aqui relevantes do Canadá. Novidades. Sobre o que está acontecendo, sobre o que você precisa fazer, e para que você fique bem informado e consiga fazer o seu plano Canadá, A, B, C ou D, ou E, e para que você fique tranquilo. E outra coisa, uma última dica que eu tinha pensado e falar pro pessoal. Se você acha que todas essas mudanças que estão acontecendo no Canadá quebraram o seu espelhinho. O seu espelhinho foi quebrado, que o cônjuge não vai poder mais trabalhar. Pensa a respeito do cônjuge continuar trabalhando para uma empresa remoto no Brasil. Muita gente faz isso aqui e esse vai ser provavelmente um tópico de um próximo vídeo nosso aqui pro canal. Nós vamos fazer uma entrevista com um desses casais em que um dos cônjuges continua trabalhando por uma empresa no Brasil e pode ser uma forma de você continuar com o seu plano. Eu acho que ninguém falou sobre isso até hoje, mas é uma opção aí para todo mundo. Fiquem espertos, ok? Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. É mesmo. Até mais. Tchau. Tchau.